Canal 26, o canal da gente. Olá, eu sou a missionária Yasmin com mais um programa Vida na Palavra. E é com muito prazer que nós estamos reunidos juntos para meditarmos naquilo que vai edificar as nossas vidas. E eu tenho estado grata ao Senhor, porque quando Deus nos chama para fazer uma obra, Ele nos respalda e vai à frente. E nessa semana eu recebi um telefonema onde eu fiquei emocionada de uma criança que recém-nascida, que os médicos diziam que ela nem ia sobreviver. E já tem uns 2 meses, mais ou menos, e essa criança conseguiu sair da UTI essa semana que passou, e isso é um testemunho, porque onde o homem não consegue agir, Deus entra com seu milagre. E é para isso que nós temos pregado a palavra de Deus, para que algo aconteça na sua vida, para glorificar o nome do Senhor, para que algo de sobrenatural venha sobre o seu coração, sobre a sua casa, e você tenha a oportunidade de testemunhar. Fique conosco, nós vamos estar meditando na palavra do Senhor e que você, como eu tenho dito em cada programa, que você nos acompanhe através da sua Bíblia, que é a palavra de Deus. Agora, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no texto que está em Gênesis 41, do versículo 51 e 52. Diz assim a palavra do Senhor: José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. E o 52 diz assim: ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. O título da mensagem de hoje, que eu quero deixar para nós, é que Deus, Ele quer curar e restaurar o seu coração ferido e machucado. E hoje, amados, eu não estou falando do coração físico, eu estou falando do coração que representa a alma. Porque se você não colocar o seu coração para ser cuidado e curado e tratado por Deus, com certeza você não vai progredir na sua vida, você vai ficar paralisado em algo que aconteceu no seu passado. E por que eu dei o título dessa mensagem? Cura e restauração para um coração ferido e machucado. Porque muitas pessoas não têm alcançado, aquilo que elas têm projetado, porque algo que alguém, às vezes alguém muito próximo da sua vida, o magoou, o entristeceu, ou situações que trouxeram decepções, mágoas, e esses sentimentos do coração afeta a alma de uma forma que faz as pessoas ficarem prostradas. E Deus, como eu sempre falo aqui, Deus se preocupa muito com o corpo, alma e espírito. E esta palavra do programa de hoje é para Deus curar a sua alma. E eu quero te dizer que quando você vai ao médico, porque você tem uma enfermidade, e você faz uns determinados exames, para você saber qual é a sua doença, qual é a doença que você tem, qual a enfermidade que está te afligindo. Você geralmente faz o exame, depois o médico vai lá e prescreve uma receita médica para a sua vida. Então, nessa receita médica, o médico vai fazer o quê? Vai ter umas pessoas que determinada enfermidade, ela vai ter que tomar uma medicação, vamos dar um exemplo de gotas. Durante alguns dias, você toma determinadas gotas, que esse problema que está te afligindo vai passar. Outras pessoas,
elas vão ter que tomar um medicamento mais forte por um tempo maior, né? E quando ela passa por todo esse tratamento médico, ela chega no final, o médico pede novos exames para ver se ela ficou curada dessa enfermidade. E hoje Deus quer trazer para você um medicamento do céu. A palavra do Senhor diz que existe um medicamento que é mirra. E a mirra, ela é tanto usada para medicar, para cura, para assaduras, para perfumar, para trazer tipo um anestésico. E hoje Deus prescreve a mirra para a sua vida, para você curar a sua alma, o seu coração. E através dessa palavra que eu li hoje sobre a vida de José, o que acontece? Todos viram, né? Tem um canal que passou a história de José do Egito. E nós vimos que este homem, por ele ter tido um chamado de Deus, ele ser escolhido por Deus para ser uma pessoa de destaque, ele não teve a compreensão correta dos seus familiares. Quando ele tem um sonho, diz que, né, Deus ia colocá-lo numa situação de destaque, de comandar a sua família, os seus irmãos, né, chegados dentro da sua casa, da casa do seu pai, não compreenderam e acharam que ele queria assim ser melhor do que eles, e pegaram José e venderam José e jogaram ele dentro de uma cisterna, venderam ele como escravo para o Egito. E chegando no Egito, José foi afastado da sua família. José teve que, de condição de uma pessoa, de uma família próspera, bem-sucedida, ele foi colocado como escravo num lugar que não pertencia a ele. Mas o que acontece? Mesmo diante da dificuldade, da situação contrária, Deus muda a nossa sorte e reverte toda maldição e bênção. E nós vimos que José tinha todos os motivos para se sentir uma pessoa frustrada, uma pessoa paralisada, uma pessoa angustiada. E eu quero falar para você que se ainda na sua vida você já deve estar adulto e às vezes você vem trazendo traumas por causa do mal que alguém fez a você. E você, em vez de pegar essa situação e colocar na mão do Senhor Jesus, para Jesus te curar verdadeiramente, e você canalizar para não olhar o passado, mas se projetar para o futuro, você ficou inerte. E Deus quer que a gente siga o exemplo de José. Que José, ele fez o quê? Diante de todas as perdas, ele deu um bom testemunho, porque ele não se contaminou com o pecado. Ele não adulterou com a mulher de Potifar, diz a palavra. Ele trabalhou de forma correta, dá um bom testemunho. Tanto é que ele teve tão bons exemplos, que mesmo quando ele foi colocado na prisão, ele foi chamado à presença do rei. E Deus fez José interpretar um sonho, e ali ele foi colocado numa posição de governador do Egito. Então, o que eu quero? Mesmo diante de toda afronta e dificuldade, nós temos que nos canalizar, nos focar para o que é bom e não para o que é ruim. E procurar entender que o passado não gera a realização de sonhos, mas o futuro sim vai realizar os nossos sonhos. E aí o que acontece? Houve um período que Israel teve fome, veio fome sobre a terra. E eles só encontrariam comida no Egito. E quem era governador do Egito? José, o filho que foi, né? Que o irmão que foi jogado na cisterna, que foi vendido e que se tornou um prisioneiro. E ele ali, ele estava numa condição que, se ele quisesse, ele não ia abençoar os seus irmãos, vendendo comida para eles, dando comida para eles, porque os irmãos de José tiveram que ir ao Egito para comer, para ter comida, para ter alimento. E chegando lá, José, quando vê os seus irmãos, ele teve um sentimento de quê? De que essas pessoas fazem parte da minha família.
Essas pessoas, mesmo me fizeram mal, eu os amo. E José fez o quê? Ele não pagou o mal com o mal. José pagou o mal com o bem. E ele diz, quando os irmãos reconheceram que era José, que não tinha morrido, o que eles fizeram? Ficaram desesperados, mas José falou assim, caso sou eu Deus que vou julgar vocês, não, eu perdoo. E alimentou, né, a família dele, trouxe para perto dele e fez o quê? Uma restauração nas suas emoções e no seu coração. Então, por que eu falei, né, de cura do coração, de que Deus tem mirra para a sua vida? Porque nessa palavra diz que José estava no Egito, ele teve dois filhos. Ele colocou o nome de Manassés, que diz assim, que Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos, né, de todas as dificuldades da casa que ele passou na casa do pai dele. E outro que depois Deus fez o quê? Ele ser próspero no lugar que ele estava. E eu quero te dizer que aonde você está, se você liberar perdão e amor para os seus ofensores, e você falar assim, olha, eu perdoo, porque você fez isso, porque você não sabia o que estava me prejudicando. Deus vai fazer o quê? Você esquecer do mal que te fizeram, e Deus vai fazer você ser próspero. Porque, irmãos e amados, muitas pessoas estão doentes porque ficam lembrando do mal que alguém os fez. E Deus não quer mais isso para você. Como Jesus nos perdoou na cruz do Calvário, Ele quer que você pratique o perdão para com os seus ofensores. Mas você pode falar assim, missionária, mas me ofendeu muito, me decepcionou muito, me magoou muito. Eu até entendo, Jesus te entende. Mas quem pratica a justiça é Deus. E você que quer ser imitador de Jesus, você precisa liberar o perdão. Porque a falta de perdão traz enfermidades. A falta de perdão faz você não viver o melhor de Deus para a sua vida. E quem perdoa, esquece. Quem perdoa não fica lançando na cara toda vez o mal que alguém te fez. Então, é um tempo de liberar o seu coração para ele ser curado. E Deus pode estar prescrevendo, espiritualmente falando, um medicamento necessário para você ser curado das suas emoções. Porque nós vamos, até a volta de Jesus, nós vamos encontrar pessoas que vão nos decepcionar. Até a volta de Jesus, nós vamos encontrar pessoas que vão nos ferir e nem vão perceber que estão nos ferindo, que acontece muito disso. Vai ter pessoas que vão nos ferir propositalmente, mas nós temos que pedir ao Espírito Santo de Deus para limpar o nosso coração, porque da mesma forma que nós somos feridos, às vezes nós ferimos também o próximo e nem imaginamos que ferimos. Então, a cada dia, nós temos que refletir e falar, Senhor, eu vou liberar perdão porque alguém me falou algo que eu não gostei, alguém projetou mal contra a minha vida, porque eu sei que o Senhor é que me justifica. Então, Deus quer trazer o quê? Uma cura para o seu coração, porque diz a Bíblia que do nosso coração é que sai o que é bom e o que é ruim. E uma coisa que me chamou muita atenção, irmãos e amados, que eu estava lendo, né, sobre a vida de uma pessoa do mundo histórico secular, né? Porque eu gosto sempre de trazer um exemplo para que vocês, porque tem pessoas que têm dificuldade de crer totalmente na palavra do Senhor. Então, quando a gente vê uns testemunhos vivos da atualidade, que foi notícia de revistas, de jornais, talvez isso mexa um pouco mais com o nosso coração. E eu vou dar vou ter até que ler o nome dessa pessoa, porque eu nem consigo falar sem ler, que é um nome assim, Pan Chi Kim Puk. Aí você pode me falar assim, eu nunca ouvi falar desse nome nem dessa pessoa, mas pelo testemunho dela você vai saber quem é.
Todos viram e têm visto, acho que até hoje, uma foto de uma menininha que ela aparece nua, correndo do Vietnã e atrás dela uma bomba que explodiu. E eu fui ler o testemunho dessa pessoa, dessa hoje adulta. Essa semana eu me emocionei muito. Sabe por quê? Porque essa moça hoje, que é uma adulta, é embaixadora, embaixatriz, né, que fala da Unesco, essa mulher hoje, ela tinha todos os motivos para ser uma pessoa parada, para ser uma pessoa cheia de complexos, para se bloquear, ela é uma pessoa que não realizasse nada. Porque quando os Estados Unidos ele lança essa bomba no Vietnã, é a família desta moça, que eu vou falar sobre, chamá-la de Kim, né, que faz um dos nomes que faz parte do nome dela todo. Dessa, né, senhora chamada Kim, no momento que os Estados Unidos jogam essa bomba no lugarejo que ela mora, toda a família dela morreu. E eu fiquei muito emocionada que ela fala que quando ela sai correndo, atrás dela era fogo puro. E as costas dela estavam sendo queimadas. Mas milagrosamente, são as palavras do testemunho dela, os pés dela não se queimaram. E era isso que impulsionava ela correr. E ali encontrou-se uma pessoa que a levou para o médico para ver se havia esperança dela ficar viva. Diz que essa pessoa, a Kim, ela passou por 17 cirurgias. Até hoje ela tem marcas das queimaduras no corpo dela. Mas no coração dela ela foi curada. Sabe por quê? Porque um dia ela foi convidada a fazer uma visita a uma igreja batista nos Estados Unidos, em Nova York. E lá ela sentou. E naquela igreja estava um médico que atendeu ela, estava a pessoa que a levou no médico, e o pastor pregou, e ali ela teve uma conversão a Jesus Cristo. E hoje ela trabalha para ajudar crianças, pessoas que têm prejuízos, que são a causa de queimaduras, de conflitos em guerras. Ela tem uma organização que lida com essas pessoas que sofrem em guerras. E eu quero dizer que ela podia estar lá, paralisada, doente, frustrada, decepcionada, mas ela deixou Jesus curar o seu coração e ela tem se motivado a fazer o bem. Ela tem motivado a entender as dificuldades das outras pessoas que estão passando pelo problema que ela passou no passado. Então, com um testemunho desse, que eu me emocionei, como eu falei aqui, eu me emocionei. Deus está dizendo para você que essa menina, hoje mulher, ela tinha todos os motivos. E você, às vezes, por causa de uma palavra, que alguém fala de uma forma mais ríspida, você está querendo até deixar de viver? Ou por alguma grabachou de canchomanahai comanachai, por alguma coisa material que alguém deixou de dar para você, você está aí toda parada, frustrada, rancoroso, cheio de mágoa. Ah, porque meu pai me bateu quando eu era criança. Ah, porque minha mãe me corrigiu muito. Ah, porque fulano fez isso comigo. Mas Jesus está dizendo que o poder dele, que ele perdoou os nossos pecados, você também tem chance de perdoar, liberar perdão e se projetar para o futuro. É tempo de você se projetar para o futuro. É tempo, porque eu estava lendo um livro que eu achei muito interessante. Fala sobre o retrovisor da alma. Porque a gente sabe que o carro tem o retrovisor para quê? Para você olhar para trás, ver quem está atrás de você. Até no carro é importante, porque você vai controlando, né, dirigindo, ver se tem alguém querendo ultrapassar. O retrovisor é importante para o carro.
Mas o retrovisor não é importante para você ficar olhando para trás, vivendo de passado, porque quem vive de passado é museu. E Deus quer trazer modernidade para a sua vida. Deus quer trazer algo novo para a sua vida. E Deus diz que se você ficar pensando em passado, em frustração, em decepção, você não conquista. Porque você fica parado no tempo. E Deus diz que futuro, sonhos se realizam quando você olha para o futuro. Então, hoje é tempo de você olhar para frente. Hoje é tempo de você receber o medicamento de Deus para você ser curado, como José foi. José da Bíblia, que não tem muitos anos, acho que foi em junho de 72. Nós não temos tantos anos assim. E nós vemos pessoas agora também, que às vezes passam por tanta coisa, atrocidades, mas elas conhecem Jesus e praticam o que a palavra de Deus manda praticar. E eu quero perguntar a você se você quer viver a palavra só pela metade. Nós não podemos viver a palavra pela metade. É tempo de liberar perdão, porque perdão caminha com amor e para tudo existe um propósito. E para encerrar, eu quero deixar um versículo que fala assim, em Cantares: o meu amado é para mim um saquitel de mirra posto entre meus seios. Sabe o que Deus está falando através dessa palavra? Que Deus coloca mirra dentro do seu coração para você ser totalmente curado. Eu quero lembrar também que eu estava lendo 2 testemunhos também que chamam muito o meu coração, de pessoas que cometem algum tipo de erro, mas que mesmo que elas cometam um erro, elas não têm que ficar no erro, ela não tem que ficar naquilo que não edifica. E eu li um testemunho de duas pessoas que foram para a prisão. Uma era um empresário que cometeu uma determinada falta e foi para a prisão. E diz que na prisão ele ficava se vestindo de empresário o tempo todo. Aí perguntaram a ele: por que você fica vestindo aqui na prisão de empresário? Ele falou assim: porque quando eu sair daqui, não é porque eu errei que eu vou ficar no erro, eu vou continuar para fazer o que é certo, eu vou continuar sendo um empresário para fazer o que é certo. E diz também que um rapaz no Rio de Janeiro, ele também cometeu um delito e foi para a prisão. E chegou lá, ele falou assim com a mãe dele: mãe, eu quero que você traga livros de inglês para mim. Aí a mãe dele falou assim: mas por que você quer livros de inglês? Ele virou e falou assim: porque quando eu sair daqui, eu quero algo melhor para a minha vida. Então, por que isso tem a ver com perdão, com cura, com restauração? Porque quando nós recebemos o perdão de Deus, a cura de Deus, a gente não faz mais o que é errado. E é isso que Deus deixa para nós. E para finalizar, ainda que eu falei que Deus coloca a mirra no coração, Deus vai te permitir, no final, fazer 2 exames. Isso é espiritualmente falando, como foi com José. Ele vai fazer você esquecer de todo o mal que fizeram e vai fazer você prosperar aonde você estiver, se você liberar o perdão para as pessoas. E agora nós vamos orar para que o Espírito Santo faça a obra de cura e restauração na sua vida. Porque é o maior presente, porque a sua mente fica livre de cadeias, o seu coração fica livre para amar. Então você coloque a mão no seu coração, como se você estivesse recebendo a mirra de Deus para te curar, para te abençoar. E com certeza você vai ficar curado de todos os traumas e decepções que você trouxe até hoje na sua vida. Em nome de Jesus. Ore, mas ore com fé, porque a fé move montanhas. A fé é o firme fundamento daquilo que nós não vemos, mas cremos. Senhor Jesus, quantas pessoas foram feridas, Senhor,
Quantas pessoas foram injustiçadas, quantas pessoas foram caluniadas, quantas pessoas, Senhor, as mulheres, né? Vamos colocar as mulheres que foram agredidas, Senhor, pelos seus companheiros. Quantas crianças, Senhor, que foram violentadas. Quantos homens, Senhor, sofreram perseguições, afrontas, o mal. Quantas pessoas, Senhor, fizeram maldade umas com as outras. Mas, Senhor, se o Senhor traz essa palavra, porque a vida na palavra de Deus, nós cremos que o Senhor quer curar o coração de cada pessoa que estiver nos ouvindo. Senhor, que as pessoas joguem no passado, no esquecimento, o mal, e venha projetar, Senhor, como eu falei, projetar para o que é bom, olhar para o futuro. Quem sabe, Senhor, o Senhor levanta através desse programa pessoas que vão fazer diferença, como fez a Kim, essa criança do Vietnã que se tornou embaixatriz, Senhor, da Unesco. Senhor, quem sabe que o Senhor vai reverter como o Senhor fez com José, que todo o mal que fizeram a ele, depois ele canalizou, Senhor, para ser governador do Egito, para fazer o bem. Senhor, nos ajude a esquecer os erros, o mal, aquilo que nós fazemos também de errado com o nosso próximo, que o Senhor nos ensina a perdoar e liberar perdão. Faça-nos sermos verdadeiras sarabachou-decante-almanais, testemunhas do Senhor. Faça-nos, Senhor, viver a palavra por inteiro. Senhor, ministra mirra do céu para as pessoas, Senhor, que foram feridas. Senhor, que o coração venha ser livre para amar. Nós oramos, Senhor, porque nós cremos que até para sermos prósperos, que são as ausências de necessidade, nós precisamos, Senhor, ter um coração com paz. Como o pastor daquela igreja que aqui aceitou Jesus, ele disse que ele a convidou para estar na igreja, porque ele olhava para ela e via paz e amor, representação de paz e amor. E nós queremos representar neste mundo, Senhor, paz e amor. E para isso, Senhor, nós queremos ser capacitados a perdoar os nossos ofensores e sermos também, Senhor, perdoados dos males, Senhor, que cometemos. Que este programa venha de forma, Senhor, a trazer edificação e construção de corações que foram feridos e machucados. Mas hoje, através da palavra do Senhor, há esperança para todos aqueles que têm nos assistido. Em nome de Jesus. Amém. Amados, muito obrigada por vocês estarem conosco. Vocês têm sido tão compreensivos de estarem ouvindo a palavra de Deus. Eu sou grata ao Senhor porque eu tenho ouvido pessoas que têm compartilhado o programa, têm comunicado com outras pessoas. Nós não estamos assim em busca de ibope. Nós estamos em busca de vermos lares, vidas sendo transformadas pela palavra de Deus. Seja mesmo um anunciador deste programa, seja um colaborador em oração, porque esta obra não é só minha, essa obra é de Deus e você faz parte dessa história. E eu quero agradecer a todos que têm nos assistido. Quero continuar agradecendo o pessoal do Canal 26 que tem sido tão gentil e amável de estar conosco aqui, colaborando para a elaboração deste programa. E eu quero também agradecer a todos os patrocinadores, todos aqueles que estão conosco nesse propósito de Deus. E até o próximo Vida na Palavra. Muito obrigada. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias